e aquele que também nos acompanham de casa através do canal Ebenezer Oficial. Que Deus te abençoe e permaneça firme, que a vitória é nossa pelo poder do sangue do Cordeiro. Romanos 8:37 também fica aí preparado. 1 Coríntios 10:13. Glória a Deus. 2 versículos que vamos ler na abertura, para a gente nessa noite, através do Espírito Santo, falarmos aqui da poderosa palavra do Senhor. Romanos 8:37 e 1 Coríntios 10:13. Romanos capítulo 8:37, a palavra do Senhor diz assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Agora 1 Coríntios 10:13, a palavra do Senhor vai dizer assim: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Glória a Deus. Pai, muito obrigado pela oportunidade da palavra do Senhor lida, e que o Senhor continue dando força, graça à tua igreja. Abra, Pai, as nossas faculdades mentais, para que nós possamos entender e compreender a tua palavra. Abençoa, Pai, desde a criança ao mais velho, a cada uma pessoa que ouvir essa palavra, que ela seja como flecha certeira ao coração e traga, meu Deus, ensinamento, direcionamento, para que nós continuamos a vencer no teu nome, no nome santo de Jesus. Pode tomar o seu lugar, queridos. É interessante aqui a palavra do Senhor, Igreja de Cristo. O versículo que lemos diz que apesar de todas as coisas, nós somos mais do que vencedores. Paulo dizendo, explicando aí a palavra aos romanos. Agora, se nós olharmos o versículo que lemos, diz que não veio sobre vós tentação, senão humana. Por que a Bíblia está dizendo, não veio sobre vós tentação, senão humana? Porque Deus a ninguém tenta, então nós entendemos já isso. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, ou seja, podeis suportar. Fiel é Deus. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. O Deus que nós servimos, Ele é um Deus de justiça, um Deus justo. Deus, Ele nunca foi, nunca será injusto. Deus, Ele será e sempre será fiel. Por quê? Porque Deus, Ele não pode negar a si mesmo. Quando nós falamos sobre fidelidade entre os seres humanos, nós podemos falhar, mas Deus não falha. Não é verdade? Eu posso falhar, o pastor Roberto falha, o pastor Jefferson, o pastor Divino, mas Deus não falha. Deus não erra. Por quê? Porque Deus, Ele é fiel. Ainda que nós venhamos nos corromper, ainda que nós venhamos como cristãos, conhecedores da palavra, transgredir a palavra, Deus não se corrompe. Ele permanece o mesmo. Então entenda que não existe tentação a não ser humana, porque Deus a ninguém tenta. Ninguém a ser tentado, diga eu fui tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. O homem, através da sua própria cobiça, através das suas próprias atitudes, é que se embaraça em diversas situações. Então entendamos nessa noite que nós estamos em constante batalha. Todos que estão aqui, aqueles que nos acompanham de casa, nós estamos em constante batalha. E esta batalha, para que nós possamos vencer, na semana passada, nós aprendemos aí que é importante que nós venhamos nos revestir da armadura de Deus, e em Efésios vai dizer que a batalha ela é espiritual. Agora, entenda uma coisa, nós sofremos e somos desafiados
todos os dias. Agora nós temos duas opções. Quantas opções? Duas. Quais são elas? Quando a gente é confrontado, existem duas opções. A primeira é: você pode fugir ou enfrentar. Você pode perder ou vencer. É por isso que nós precisamos estar entendendo a palavra do Senhor todos os dias e guardando a palavra em nossos corações para que nós possamos vencer as batalhas. A introdução diz assim: o desafio é uma situação, um problema difícil, que muitas vezes está acima das nossas capacidades de vencer ou superar. Então isso é um desafio, é uma situação, um problema que está muito difícil de ser resolvido, está acima da nossa capacidade, da nossa capacidade humana. Se nós olharmos devido às situações que enfrentamos, aos nossos olhos é impossível que nós possamos vencer. Aos nossos olhos é impossível que nós venhamos transpor algumas barreiras, porque aos olhos humanos isso é impossível. Mas nós sabemos que a Bíblia diz que nós temos um Deus que guarda, um Deus que protege, um Deus que Ele tem um cuidado tão grande que até a luta que nós enfrentamos, Ele vai permitir que só chegue na capacidade que você possa suportar. Olha como Deus é cuidadoso, até a tentação, a dificuldade que vem sobre a sua vida, Deus diz, só vai até aí. Porque Deus conhece a sua capacidade. Deus conhece a sua estrutura. Deus sabe até quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Deus sabe das suas fraquezas. Deus sabe o que você consegue e o que você não vai conseguir jamais. Mas Ele, como um bom e fiel Deus, Ele faz controle da situação. Então, você não pode dizer, eu vou morrer com essa luta, não vai. Porque Deus está testando até onde você vai conseguir chegar. E quando você não encontrar mais força em si, entra as mãos poderosas de Deus e começa a derramar uma graça abundante sobre as nossas vidas. Não é assim que o versículo que nós lemos fala? Que alguém, não existe tentação sobre vós, não veio tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que suportais. Aqui algumas traduções vai falar diferente, né? Alguma fala podeis, outras suportar. Antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Estamos aqui nessa noite porque Deus nos deu força para suportar. Tem lutas que nós enfrentamos e vencemos na vida, que depois quando você olha, você diz assim, eu não sei como eu consegui. Não é assim que aconteceu na nossa vida e acontece todos os dias, todos os momentos. São lutas que passamos e muitas das vezes nós dizemos assim, não sei como eu consegui alcançar essa bênção. Mas nós sabemos que milagre não se explica, milagre só se recebe da glória a Deus. Se Deus permitiu, é o mesmo Deus que tem controle e Ele te faz. Mas Deus vai fazer a gente superar, vai nos dar capacidade para superar esses desafios. Não precisa ter medo, não precisa ficar amedrontada ou amedrontado, porque Deus vai te dar condição para você superar essa situação. Agora entenda o que eu vou te dizer: viver e enfrentar desafio, temos a escolha de fugir ou vencer. Nós só temos duas escolhas aqui. Agora, se você vive na presença de Deus, você tem que entender
que viver é enfrentar desafio. Se alguém não quer viver uma vida sem desafio, é só morrer. Porque, não, mas a luta está grande. Mas é claro, você está vivo. Você está respirando. Então nós precisamos compreender que as mãos potentes de Deus, então viver é enfrentar desafio, porque se alguém deixa de enfrentar desafio, ele naturalmente deixa de sonhar. E se alguém deixar de sonhar, se alguém deixa de buscar os seus ideais, acabou a vida para essa pessoa. Nós somos motivados a cada momento em conquistar alguma coisa. Todos que aqui estão têm sonhos e projetos, e você deve continuar sonhando e projetando grandes vitórias sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua vida profissional. Sonhe e sonhe alto, porque na maneira que você estiver sonhando, Deus irá ainda surpreender e fazer melhor ainda. Mas entenda isso, viver é enfrentar desafio. Então alguém dizer, eu não quero mais brigar, eu não quero mais sonhar, essa pessoa morreu. Porque se você não sonha, se você não luta, se você não está em busca, já viu que nesse século que nós vivemos, há pessoas que estão trancadas dentro de um quarto com um mal chamado depressão, e essas pessoas se entregaram e não têm mais força para lutar. É preciso muita cautela, muita oração, através do trabalho profissional de médicos, para que essa pessoa se levante. Então nunca deixe de sonhar. Entenda, porque se tem desafios, é porque você está vivo, é porque você está em ação, você está trabalhando. Agora entenda o que diz a palavra de Deus. Desafios importantes que precisamos vencer. Quais são esses grandes desafios? Vamos nessa noite, o primeiro desafio é Juízes capítulo 6, versículo 15. Olha o que diz esse versículo da palavra de Deus. Juízes capítulo 6, versículo 15. Pastor Jefferson vai ler aqui para a gente. E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, como livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Então o maior desafio que nós temos não está fora, está dentro. Porque o maior desafio que temos é acreditar em nós mesmos. Porque as pessoas olham para você e acreditam. Vê você como um guerreiro, uma guerreira, e muitas das vezes você está se fragilizando, como estava Gideão, 7 anos escravizado pelos medianitas, pelos amalequitas e pelos povos do Oriente. Tudo que Israel plantava, eles vinham como gafanhotos, diz a palavra de Deus, e consumia tudo que eles possuíam, as plantações, os gado, as criações, e eles ficavam na derrota, ou seja, no fracasso. Quantos anos? 7 anos. Mas um dia está Gideão malhando o trigo num lugar que nem era próprio, porque a Bíblia diz que ele malhava o trigo aonde? No lagar. Lugar não é lugar de malhar trigo no lagar, mas sim lugar de pisar uvas. Mas o anjo do Senhor vai se apresentar e dizer: varão valoroso, Deus é contigo. E o que ele disse no versículo que o irmão leu? Não tem como isso acontecer. Olha como que ele está se colocando para baixo. Olha como é que ele está pessimista. Olha como ele está com um espírito de inferioridade. Ele está dizendo: quem sou eu?
pois a minha família é a menor de Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Olha aí, ele não queria acreditar em si próprio, Gideão. E os irmãos sabem da história, ele precisou fazer propósito com Deus, votos com Deus, e Deus cumprir, para que ele entendesse que Deus estava com ele. Os irmãos sabem da história. Gideões, que começou com 32 mil homens, e foi vencer com quantos? 300 homens. Porque Deus não queria quantidade, Deus queria qualidade. E hoje não é diferente. Se nós formos covarde, pessimista, e se nós não acreditarmos naquilo que Deus tem nas nossas vidas, nós seremos pobres, miseráveis, e não vamos alcançar vitórias. Então o grande desafio que nós enfrentamos é acreditar em nós mesmos. Ah não, manda fulano. Ah não, isso aí não é para mim não, manda o pastor ciclano. Ei, acredite nos seus sonhos. Acredite que Deus é contigo. Acredita que esse gigante vai cair por terra através das tuas mãos. Acredita que a porta vai se abrir e que o milagre vai acontecer e você vai prosperar nos seus caminhos. Então está aí o grande desafio que nós temos como igreja de Cristo, é acreditar em nós mesmos. Acredite em você. Olhe no espelho e diga assim, olhando para você, você foi escolhido por Deus para fazer uma grande obra nessa terra, e você é capaz, você é capaz. Você precisa levantar o seu autoestima, porque a igreja de Cristo vive pela fé, vive por fé, não vive por vista. Ah, eu acredito porque essa bênção já está garantida, eu acredito porque o meu salário paga essa conta, eu acredito porque eu tenho os recursos para que venha suprir essa necessidade. Isso não é fé. Fé é você acreditar naquilo que você não está vendo, aquilo que ainda nem está visível, nem formou ainda. Você já está dizendo, eu estou vendo pela fé a obra que Deus está realizando. O primeiro desafio é esse, acreditar em nós mesmos. Quando nós não acreditamos em nós mesmos, como fez Gideão, olha o que diz em Êxodo 3:11 aí, para a gente continuar aqui. Êxodo 3, versículo 11. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Olha aí, Deus, o povo de Israel está escravizado há quantos anos? Há mais de 450 anos, 400, alguém aí, os historiadores, cada um vai falar uma quantidade, mas não importa, mais de 400 anos. Agora Deus, ele fez promessa que enviaria o quem? O libertador do povo de Israel que estava escravizado no Egito. E a Bíblia diz que quando Moisés estava no palácio, os irmãos conhecem a história, que a ordem era para matar todos os meninos, e ele escapou por milagre de Deus, quando colocou no junco, no cesto de junco, e colocou no rio Nilo. Diga assim, Deus é um Deus de milagre. Sabe por quê? Se nós olharmos pela lógica, o acampamento do povo hebreu ficava do lado de baixo onde corria o rio. Ou seja, o rio está correndo aqui, o palácio de Faraó está aqui. Por quê? Com certeza ele não ia colocar morador para poluir o rio em cima, onde eles teriam que pegar uma água já poluída. E sabe qual que é o milagre maior que eu vejo aqui? Porque diz na história que quando o cesto de junco foi colocado no rio, o rio corria naturalmente descendo, só que o cesto sobe.
Deus já colocou motor no cesto de junco. Então, em vez de descer naturalmente, se colocar numa água que desce, o cesto vai. Mas note que vai subir para onde estava a filha de Faraó. Está vendo como o nosso Deus é tremendo? Ele não precisa de situação, ele não precisa de nada. E Miriam acompanhou. E muitas das vezes nós queremos ver para crer, mas é melhor a gente acreditar, porque o milagre vai acontecer. Então Moisés está lá, fica no palácio, estuda nas melhores escolas do Egito, e ali um dia, vendo maltratar um dos seus irmãos, ele mata aquele homem, enterra na areia, mas ele é visto e ele foge. Ele vai para Midian, e a Bíblia diz que lá em Midian ele vai encontrar uma nova família, por nome Jetro, e as suas filhas. Então ele casa com uma das filhas de Jetro, e a Bíblia diz que lá ele fica por mais 40 anos, 40 no palácio, 40 anos lá em Midian. E a Bíblia diz que agora, quando ele está naquele lugar, apacentando as ovelhas, Deus se apresenta a ele e diz: tu vai libertar o povo que está preso nas mãos de Faraó. O que ele diz? Quem sou eu, Senhor, para livrar o povo daquela potência mundial da época que era o Egito? E Deus disse: não temas. E Deus vai falando, Deus vai concretizando, de forma que o povo foi liberto para a honra e glória do nome de Jesus. Mas quantas vezes Deus diz: vai, meu filho, faça minha serva, faz meu servo assim, e você diz: eu não posso. Quem sou eu para fazer? Tantas pessoas que têm mais recursos do que eu aqui, quantos homens com muito mais capacidade estão nessa cidade, e eu, Senhor, por quê? Porque Deus não chama o homem segundo a sua aparência. Deus olha para o coração. É por isso que eu te disse que antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, Deus já tinha um projeto na sua vida, e você precisa acreditar nisso, você precisa confiar nas promessas que Deus fez. Agora, é natural quando Deus nos diz para ir, o que a gente vai sentir? Medo, não é verdade? Josué sentiu medo, Moisés sentiu medo, Gideão sentiu medo. Por que ele sentiu medo? Porque ele não acreditava em si próprio. Olha para o seu irmão e diga assim: o medo anula a nossa fé. Quem tem medo não será aperfeiçoado em Deus. Quem tem temor, tem medo, não irá alcançar grandes promessas do Senhor. Porque o medo, ele anula a nossa fé, ele cancela a nossa fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a Bíblia está nos ensinando a todo instante como nós fazemos para vencer. E a gente precisa acreditar nisso, tomar posse dessa bênção. Então, ainda que venha o medo, o desafio é esse, é acreditar em nós mesmos. Mas todos os dias diga: Senhor, eis-me aqui, usa-me conforme o teu querer e a tua vontade. O segundo desafio é vencer os obstáculos. Marcos 5, o capítulo 25 ao 29. Veja bem essa passagem aí. Vencer os obstáculos. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Amém? O segundo desafio é vencer os obstáculos da vida. Se nós queremos
alcançar vitória, nós precisamos romper esses grandes obstáculos, porque a Bíblia diz que aquela mulher tinha 12 anos que ela estava sofrendo de uma hemorragia, não cessava. Aquela mulher, pelo que a Bíblia diz, ela era uma mulher no início de condições financeiras. Mas claro que automaticamente, por ela ter um fluxo de sangue que não se cessava, ela já não conseguia viver com a comunidade. Porque antigamente, quando a pessoa tinha um fluxo de sangue ou era leproso, essa pessoa era considerada uma pessoa impura. E ela não podia manter uma convivência normal no meio da família e nem no meio da sociedade. Então aquela pessoa era excluída. E 12 anos que aquela mulher vivia com aquela hemorragia, e ela gastou todos os bens que ela tinha com os médicos, com a medicina, e não resolveu nada. Não resolveu nada. Mas quando ela ouviu, já fraca, anêmica, imagina só alguém perdendo sangue há 12 anos, irmão, como é que não estava a situação? Eu creio que ela estava pálida, amarela, porque alguém quando perde muito sangue, ela fica pálida, fraca, anêmica, raquítica, foi definhando por causa daquela situação. E a Bíblia vai dizer que então 12 anos vivia naquela situação, mas um dia ela ouviu falar que o Nazareno estava curando vários tipos de enfermidade, repreendendo os demônios e operando grandes maravilhas. Sim, ela estava doente, mas ela precisava se posicionar e vencer o grande desafio, o grande obstáculo, para que ela pudesse então receber a cura, porque havia um obstáculo que separava ela da cura. E qual que era esse obstáculo? O preconceito, a falta de dinheiro e até a multidão. Então exigiu dessa mulher muita coragem para que ela então fosse curada. Então o grande obstáculo e desafio que nós sofremos é vencer os obstáculos da vida. Tem um hino que diz assim: a vitória está depois da muralha. Mas é um obstáculo. Ninguém recebe nada de graça. Todos que chegaram até aqui tiveram que lutar, tiveram que ser guerreiros, guerreiras, para que pudessem então obter a vitória que vocês já receberam e vão receber do Senhor. Mas entenda que aquela mulher tinha um grande obstáculo, a multidão, a falta de dinheiro, o preconceito. Então isso exigiu muita coragem daquela mulher, muita determinação, e a Bíblia diz que ela diz: eu vou receber o meu milagre. Os irmãos sabem que Jesus está caminhando rumo à casa de Lázaro, de Jairo, para curar a sua filha, e ela está vendo aquela grande multidão, e ela vai entre a multidão, e ela vai se esforçando, vai quebrando o preconceito. Alguém dizia: essa é imunda, olha ela aqui, não pode deixar ela no nosso meio, vai para lá. E ela não se importou com as críticas, com as palavras que muitas das vezes colocam-nos para baixo, e ela continuou crendo, continuou caminhando, até que um momento, diz a palavra de Deus, que ela disse: se eu apenas tocar na orla da sua veste, eu ficarei curada. E ela se esforçou. Eu creio que no meio da multidão, no último esticar do braço, ela conseguiu tocar no manto de Jesus, e a Bíblia diz que naquele momento ela sentiu que a hemorragia cessou. O irmão leu o texto e ela sentiu que algo diferente aconteceu no seu corpo. Eu creio que naquele momento ela começou a chorar de alegria, e Jesus, no meio de uma multidão, talvez de 15 mil pessoas, ele para e diz: alguém me tocou aqui. E os discípulos olhou para ele e disse: mestre, a multidão te oprime, te empurra, e o Senhor pergunta: quem te tocou? Ele disse: não, alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude.
Não adianta ser mais um na multidão, tem que ser alguém que toca pela fé, tem que ser alguém que acredita que o sobrenatural vai acontecer. E nessa noite, não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho do desafio, Deus está lhe entregando sua vitória. Creia e vá pela fé. E aquela mulher então foi curada. Olha, ela teve que romper todos os obstáculos. Terceiro ponto, viver uma vida abundante. João 10:10. Olha o que a Bíblia diz, o irmão conhece bem esse versículo, o irmão pastor vai ler. O ladrão não veio senão a roubar e matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. A parte B do versículo vai dizer: e eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus, ele está dizendo que ele veio para que nós tivéssemos uma vida abundante. Agora, a palavra abundante no grego, que é périsson, que significa muito, muito bem além da medida. Então, abundante no grego significa muito, muito bem. Deus está dizendo: eu vou te abençoar muito, muito bem, além da medida, além da medida. Talvez você sonhe um projeto, Deus vai te surpreender com um projeto maior, porque a bênção que Deus vai te dar é uma bênção abundante. Deus não vai te dar uma migalha, Deus não vai te dar aquilo que vai te causar dores. Deus não vai trazer sobre a sua vida problema, dificuldades que só vai trazer dores, tristezas, choros e lágrimas. Deus trará sobre a sua vida uma vida abundante. Você não é uma árvore infrutífera, você não é estéril, você é alguém que vai produzir fruto. Você não é uma árvore morta, você tem vida no seu interior. Você foi comprado pelo sangue do Cordeiro, e nesta noite o Senhor está trazendo vida abundante a quem não tem. Mais uma quantidade tão abundante que chega a ser mais do que era esperar, que a gente espera que vai chegar. Efésios 3:20, Deus faz infinitamente mais do que pensamos. Olha como é que Deus é maravilhoso, Ele faz infinitamente mais. Às vezes você pede uma coisa tão pequena e Deus tem algo tão grande para te entregar. Então peça que o Senhor possa ampliar a nossa visão, que o Espírito Santo nos dê visão de águia, visão de conquista, de vencedores. Isso significa que uma vida espiritual abundante é uma família abundante, é a saúde abundante, também uma vida financeira abundante. Deus tem várias abundâncias para entregar nas tuas mãos. Deus quer te dar alegria, abundância na sua família, na sua vida financeira. Deus quer trazer abundância na saúde. Deus quer trazer abundância em todas as áreas da sua vida. É por isso que eu digo que o crente é o top de linha. Não tem o carro série, o carro top. Ele tem tudo. O crente ainda é melhor do que ele, porque o crente ainda tem muito mais do que muitos pensam. É o crente completo. Você nunca vai ver um crente que é lavado e remido pelo sangue de Jesus dizer que está triste, está batido. Ai meu Deus, estou com vontade de morrer. Não é assim. Você vai sempre estar dizendo: a luta está grande, mas a vitória vai chegar.
Porque você tem abundância, Deus te fez e te completou. Porque o grande vazio que tem no coração de muitas pessoas está na alma. Muitos milionários pobres, muitos ricos pobres, muitos homens grandes pobres, porque dariam o dinheiro que tem para ter o que você tem e ainda não descobriu a forma. Mas nós já sabemos que Jesus Cristo nos trouxe vida e vida com abundância. Então entenda, viver uma vida abundante. Então esse é um desafio, porque tem muito crente dizendo, não, mas no céu não precisa de dinheiro para entrar lá e vai morrer na pobreza. Vê Deus abençoando o irmão, fala, logo ele se corrompe. Não é assim, irmão. Porque Deus, antes de entregar algo a alguém, Ele sonda o nosso coração. Agora, tem gente que não tem capacidade de ter nada. Porque tem gente que vive na prova toda a vida, porque se um dia ele tiver alguma coisa, ele quer dizer que é o maior, pisar nas pessoas, humilhar as pessoas. E Deus não age dessa maneira. Mas Deus tem prazer em te abençoar. Deus tem prazer em te ver próspero em todas as áreas da sua vida, financeiramente, na família, em tudo. Então entenda que o Deus que você serve é o Deus dono do ouro e da prata. Se Ele é dono do ouro e da prata, Ele dá para quem Ele quer. E por que a gente vai mendigar o pão? O que o salmista disse? Eu fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Olha aí, o salmista tinha visão e intimidade com Deus. Então ele está dizendo que ele foi moço, mas também agora era velho, mas nunca tinha visto um justo desamparado. Se você está na presença de Deus e você age com justiça e fica firme na presença do Senhor, você pode ter certeza que a vitória e a bênção de Deus vai se derramar sobre a sua vida. Você não precisa pisar em ninguém para Deus te abençoar, porque você já é abençoado. Tem gente que acha que bênção, claro que isso é natural, irmão. O que diz em Mateus 6,33? Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então a promessa de Deus é você buscar primeiro o reino de Deus. Então se você é abençoado e a bênção está sobre ti, você não precisa correr atrás de bênção, porque até a bênção vai ter que correr atrás de ti. Tem gente que fica correndo, a porta abriu, fulano correu, não, vai acontecer isso. Não é assim que Deus faz. Deus vai te abençoar, mas Ele está dizendo, o desafio é você acreditar que você é alguém abençoado. Aí alguém vai dizer assim, irmão, você é um canal de bênção. Tudo bem, mas melhor do que isso, eu digo que você é a própria bênção de Deus na terra. Você é a própria bênção de Deus. E por onde você passar, Deus vai abençoar. Aonde tu colocares as plantas do teu pé, Deus vai mudar a situação daquele lugar. Porque tu carrega contigo a bênção. E quem tem a bênção é abençoado e acabou. E a bênção que Deus dá é abundante, ela transborda, ela prospera. Independente de situações, Deus sempre vai abençoar o seu povo. Quarto desafio aqui é desafio ser verdadeiros cristãos. 2 Coríntios 3, do 2 ao 3, pastor Jefferson vai fazer essa leitura mais uma vez, para a gente entender o que é desafio de ser verdadeiros cristãos. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, concedida e lida por todos os homens, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escritas não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo,
não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Aleluia. O maior de todos os desafios que nós enfrentamos, pastor divino, é de ser verdadeiros cristãos. Porque ser evangélico nos dias que estamos vivendo virou moda, não é? Você lembra que antigamente a pessoa era conhecido como crente pelo modo que ele vestia e da forma que ele andava, assim, ó, o crente carregava e deve carregar a Bíblia até hoje assim. Essa é a nossa arma. Essa é a nossa abundante vitória. Mas, e o povo tinha o quê? Vergonhas de crente. Quando falava, vinha um crente, eu lembro que quando nós, em 80, eu ainda menino, 81, meu pai odiava crente. Ele xingava crente. Quando ele via um crente orando, falava, já vem esse povo barulhento. E falava, maldizia mesmo. E a gente acabou tomando aquela impressão que crente era algo ruim. Por falta de conhecimento, muitos julgam pessoas sem conhecer. Mas é assim. Enquanto nós somos cegos espirituais, porque Deus não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. Agora, quando a gente conhece e a gente brinca, aí é diferente. Porque o juízo para quem conhece é sem misericórdia. Agora, o grande desafio nesses dias é mostrar que nós somos verdadeiros cristãos. Cristãos na presença de Deus. Agora, se a gente olhar aqui, olha o que diz a palavra de Deus. Agora, ser crente virou moda. Tem crente de todo jeito, toda qualidade de você pensar. Tem artista crente. Não tem? Aí o camarada está lá dançando, rebolando, participando de tudo que não presta e fala assim, eu sou crente. Tudo bem. É uma decisão da pessoa, sim. Mas isso não é mostrar e provar para o mundo que você é um cristão. Porque tem muitos tipos de crentes que o mundo lá fora olha e diz, para ser crente igual essa eu prefiro ficar do jeito que eu estou. Por quê? Porque na realidade o grande desafio é ser cristão. E isso é a grande dificuldade na realidade. Porque ser cristão é isso aqui, ó. É ser carta viva de Jesus. Não escrita com tinta, mas com o Espírito do nosso Deus em nossos corações. Isso significa que as pessoas vão conhecer Deus, a sua vontade através do amor que está em nós. Ser crente não é simplesmente frequentar uma igreja. Quando eu digo que o pastor, ele pastoreia uma igreja, duas igrejas, uma que fica e uma que vai subir no arrebatamento, por quê? Porque tem muita gente que está na igreja por estar. Não tem nada para me fazer mesmo, e eu gostei, né, daquele negócio de sentar ali e tal. Só que ser cristão é viver e sentir a presença do Espírito Santo. Ser cristão é você buscar todos os dias, de toda a tua força, estar mais próximo de Deus, através da oração, do jejum, da leitura da palavra, da comunhão, do proceder, da forma de andar, da forma de se comportar, porque tem muita gente escandalizando o Evangelho. Então, o maior de todos esses que falamos aqui, para mim o maior desafio é realmente ser verdadeiros cristãos. No dia que acontecer o arrebatamento, vai acontecer uma grande surpresa. Pergunta qual? Sabe por quê? Porque muitos que a gente pensou que ia, não vai.
E muitos que nós pensamos que não ia estar no arrebatamento, vai estar. Por quê? Porque eu com esse paletó, essa gravata, estou até ajeitado, né? Até bonito. Mas se aqui for uma farsa, se nesse coração não houver transformação de verdade, eu vou ficar. Porque para o mundo eu posso parecer ser um crente, mas para Deus eu sou aquilo que verdadeiramente eu sou diante dele. Você entende por que não é fácil ser cristão? Porque para muitos ser cristão é ir a uma igreja uma vez, participar e estar. Ser cristão é muito mais, é você ser parte do corpo de Cristo. É você se envolver com as maravilhas que Deus tem para te revelar, com as bênçãos que Deus tem para te entregar. Ser cristão não é apenas participar de uma igreja, mas é ter uma vida de fé. Lembra que quando a pessoa fazia alguma coisa, Jesus dizia assim: grande é a sua fé. Você já viu, claro, que grandes exemplos de alguém e você dizer assim: esse homem tem fé, esta mulher tem fé. O que é isso? Você está mostrando que você é um cristão. Aí alguém olha e diz: eu não suportaria o que ele suportou. Por quê? Porque a fé dele e dela é tão grande e ela não se deixa vencer pelos problemas, pelas dificuldades. Independente de situações, ele permanece inabalável na presença de Deus. Então entenda que você vai demonstrar a sua fé, ser um cristão através da sua fé, da sua vida de oração. Alguém olha e diz: esta é uma mulher de oração, este é um homem de oração, um homem que examina a palavra, um homem que estuda a palavra. Então ser cristão é você ter fé, é você viver em oração, é você ser sal e luz, né? A Bíblia diz que nós devemos ser sal, para quê? Para dar sabor. Para que serve o sal? Para trazer sabor àquilo que não tem. Agora você já imaginou alguém, uma mulher recém-casada, quando não tem experiência na cozinha, aí ela fala: hoje eu vou fazer a comida para o meu maridão, aí ela enche a colher de sal e buf, dentro do feijão, dentro do arroz, e de repente o marido chega e fala: a comida está salgada. Oh meu bem, eu bebi água hoje o dia todo, maneira no sal. Por quê? Porque o sal estava além da medida. Quando a Bíblia diz: vós sois sal da terra, e a Bíblia diz: se nós perdermos o sabor, nós seremos lançados e seremos pisados pelos homens, porque nós não teremos mais nenhum sentido. Então seja sal, mas veja que a comida, para ser saborosa, ela precisa ter o sal no tempero certo, ou seja, no equilíbrio, né? Aí a minha esposa faz uma comida boa, ela faz uma comida no tempero, equilibrada. Tem vezes que o sal passa, eu falo: está apertando o negócio do sal, aí ela volta de novo. Então assim, o que acontece? Nós precisamos entender que nós somos sal. Mas você já viu aquele crente cri-cri, aquele crente enjoado? É crente salgado demais. É crente que ele acha que é melhor do que os outros. Aí ele fica: vai para o inferno, isso aqui vai para onde? Vai para aquilo. Ele se torna um crente antipático. Aí já viu aquele crente sem sal também? Que o povo olha e fala assim: mas o que você é mesmo, rapaz? É aquele ditado: nem fede e nem cheira. O que você é mesmo? Não, não sei o quê. Esse é o crente. Agora, o crente temperado é aquele crente que tem equilíbrio, que consegue se manifestar na vida dele o amor, a vida de fé, a vida de oração, de conquista, e as pessoas olham e dizem: esse é um cristão cheio do Espírito Santo de Deus. Quando precisarem, vão lembrar de você, da sua oração, vão ligar para você, porque eles veem em você um verdadeiro cristão. Agora, se a pessoa olha e diz assim: eu não acredito que isso aí é um crente, olha o que ele faz, olha a forma que ele se comporta, está enganando, está pisando,
cheio de altivez. Não é assim que é um cristão. O cristão, ele precisa ter domínio próprio, precisa ter equilíbrio. Em tudo que nós vamos fazer, não seja demasiadamente justo aos seus próprios olhos, porque a ti mesmo, diz a palavra, você destruirá. Já viu que a pessoa que ele é demasiadamente justo, aí ele é justo, santo demais. Eu não posso pegar nisso, eu não posso fazer aquilo, não posso ir naquilo, não sei o quê. E aí ele fica aquele crente antipático. E sal, e também nós somos luz. Luz entre as trevas. E a Bíblia diz lá que é o seguinte: não se acende uma lâmpada, um lampião para colocar debaixo da cama. Aonde se coloca a lâmpada? No velador, para que possa iluminar todos que estão na casa. Você é luz, você não pode se esconder. E a Bíblia é clara que não se esconde uma lâmpada, uma cidade edificada sobre um monte. Se alguém chegar em Jerusalém, aí de longe vai ver ela sobre o monte dizendo: olha lá Jerusalém. Não tem como ocultar ela, pastor divino, porque ela é luz em cima de um monte. Então todos que chegam de longe ou de perto vão ver. Não tem como você se esconder. Entenda que você é luz e que você é sal, e que você pode ajudar quem precisa, quem necessita. Amém? Então, um grande desafio dos maiores que eu vi aqui, e o último é ter santidade. Hoje as pessoas não ligam mais para ser santo. Ter santidade diante de Deus é o quê? Se apartar do mundo, abandonar o mundo, não fazer e não receber as propostas do inimigo. É viver uma vida, porque santidade ou santo é uma pessoa separada, não para ser melhor do que ninguém, mas para fazer a diferença nessa terra. Daniel, lá na Babilônia, ele era santo? Era um cristão? Sim ou não? Sim, porque ele estava nos costumes pagãos, mas ele não se corrompeu juntamente com os demais. Por quê? Porque ele vivia uma vida de santidade. José, quando saiu e foi vendido como escravo pelos seus irmãos e foi para o Egito, ele vivia uma vida de cristão lá? Sim. Ele podia ter chegado lá, ninguém conhecia ele, e dizer assim: eu não sou nada, eu vou entrar aqui eu vou na levada deles. Não. Porque quem tem os princípios de Deus não se corrompe facilmente. Pode até cair, a Bíblia diz: se o justo cair 7 vezes Deus levanta. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas o justo, ele faz de tudo para não cair. Eu quero que você entenda o que eu vou te falar aqui nessa noite, para nós encerrarmos essa mensagem. O maior desafio é ser um cristão de verdade. E isso está ficando a desejar na atualidade que nós estamos vivendo. Muitas pessoas que dizem ser crente, deixando a desejar, fazendo tudo errado e dizendo ser crente. Porque crente não é ir para a igreja, é uma credencial, pertencer ao ministério. Ser crente é uma carta viva, é onde mora o Espírito Santo de Deus, aonde são feitas da parte de Deus revelações inefáveis com a sua vida, com o seu viver diante de Deus. Agora entenda, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós precisamos entender que sem Deus nós não somos nada. Abra o seu coração para o Senhor, seja luz sobre a face dessa terra. Agora entenda, para nós fecharmos aqui, todos nós temos desafios para enfrentar todos os dias, mas uma coisa é certa: temos um Deus que nunca nos deixa lutar sozinho, e sempre estará nos fortalecendo e nos capacitando para vencer, e nos capacitando para... Nunca fuja
dos desafios. Olha para o teu irmão e diga para ele: não fuja não, Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é com você que nos acompanha. Deus é com a sua família, com a sua casa. Sem luta não haverá vitória. Entenda que luta é sinônimo que você está vivo. A Bíblia diz que Samar lutou pelo campo de lentilha quando os filisteus queriam tomar. E a Bíblia diz que ele sozinho contra o exército dos filisteus, ele venceu a batalha e defendeu o campo de lentilha. A Bíblia diz que no arraial dos filisteus havia um grande gigante que há muitos dias estava incomodando o Deus vivo, o Deus de Israel, e Davi foi no vale e lutou contra o gigante e o venceu naquele vale para a glória de Deus. Você que está aqui lutou para vencer, você lutou para nascer e nasceu, e você está aqui nessa noite, sabe por quê? Porque você não é apenas um vencedor, você é mais do que vencedor. Você lutou contra uma pandemia e venceu e está aqui. Você luta contra um sistema corrupto que existe e você está vencendo. Agora, digam comigo nessa noite o seguinte: apesar de todas as coisas, somos mais, muito mais do que vencedores. Não importa a luta, não importa a dificuldade, você foi marcado pela promessa de Deus, você tem a marca da promessa, você é a presença viva de Jesus, é a presença dele ambulante andando sobre a face da terra. Você foi chamado para triunfar, você foi chamada para vencer. O diabo diz que você não pode, ele diz que você não consegue, ele diz que para você está tudo acabado. Eu venho nessa noite dizer da parte de Deus que há um Deus que está no controle da situação e Ele está mudando a tua história. Fica de pé para adorar o nome do Senhor. O Deus de Israel está presente aqui. Eu não importa a situação que você está vivendo, a luta que você está enfrentando, você vai vencer e vai chegar no final dela. Você vai cantar o hino da vitória. Depois do mar vermelho, tem o hino da vitória para você cantar. Depois do Jordão, tem muralhas caindo para você conquistar a promessa de Deus. Quando Deus faz o milagre, quando Deus opera a maravilha, não existe demônios que vão resistir à glória de Deus. Agora fica firme na presença de Deus, porque a palavra diz: sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele vai fugir de vós. Ei, levanta a tua mão de profeta, levanta a tua mão de profetiza, abre essa boca bonita que Deus te deu e diga: Satanás, tu não vai resistir o poder da oração neste lugar, tu não vai resistir a glória que o Senhor vai derramar neste lugar. Eu quero ver aonde é que tem um crente de promessa, eu quero ver nessa noite aonde que tem aquele que vai sair cantando o hino da vitória, porque o Senhor está desfazendo os laços, Deus está quebrando o embaraço, Deus está arrancando a obra de macumbaria, Deus está quebrando a obra de macumbaria que foi feita na encruzilhada contra a tua vida, que foi feita nas grutas. O olho grande, a inveja, não prosperará contra ti, e todos que levantarem contra ti por um caminho entrarão, mas terão que sair por 7. Recebe a vitória e diga: Satanás, sai da frente que eu estou passando. Eu estou passando.